Olá, estou aqui para mais um relatório, dessa vez contando como foi o nosso estágio lá no Rio Grande do Sul. Esse relatório vai ser um pouquinho mais longo, porque nós temos muita coisa para contar. E eu digo nós porque eu estou aqui aparecendo, mas Isabela está nos bastidores. Yay! Depois de 2 dias de viagem de carro, nós chegamos a Caxias do Sul. Lá nós nos instalamos numa casa de uma família que nos emprestou e nos envolvemos com triagens de kits de donativos e logo no sábado fomos a uma missão de limpeza na cidade de Cruzeiro do Sul. A casa era próxima da margem do rio, embora não tão próxima assim, mas o rio, quando aumentou de nível, a água da chuva desceu da serra como se fosse uma tromba d'água mesmo, como se fosse uma tsunami, e realmente levou muitas casas e destruiu muita coisa em volta da margem. 2 casas que sobraram, a gente conseguiu fazer a limpeza para a pessoa poder voltar a morar lá. Nessa missão nós fomos com um grupo de voluntários de descrentes e tivemos a oportunidade de compartilhar da palavra e também de ver o quão abertas e sedentas as pessoas estão pelo Evangelho. Num local fechado como o Rio Grande do Sul, isso é realmente uma bênção e é algo que precisamos orar para que essas oportunidades sejam bem aproveitadas. Então continue aí que vamos contar mais um pouco. Passamos uma semana inteira em Caxias do Sul, fazendo contato com missionários, conhecendo pessoas, conhecendo a cultura e a realidade local. Ajudamos também a igreja que nos recebeu, a Aliança Bíblica do Centro de Caxias do Sul. E nos envolvemos com as pessoas da cidade e as pessoas envolvidas ali na triagem dos kits de donativos. Foi muito legal porque, mesmo sendo numa igreja evangélica, uma outra igreja, havia pessoas católicas e gente que não era envolvida com a igreja ali. E ali a gente teve a oportunidade de compartilhar, conversar com essas pessoas e também ver como essas pessoas estão mais abertas ao evangelho por causa do que aconteceu e por causa da ação das igrejas nesse momento. E fazia tanto frio, mas tanto frio, assim, dava pena, porque os donativos estavam acabando, nós estávamos conseguindo juntar todos os donativos para enviar e eram roupas de cama, roupas de criança, né, roupas de frio e estava tão frio que as próprias roupas estavam geladas. Lá a gente pegou dias com máxima de 6 graus, ou seja, a máxima era mais frio do que a nossa geladeira. Graças a Deus, nossa saúde foi preservada nesse tempo, não ficamos doentes, ficamos na verdade até bem lá e pudemos participar um pouco da ajuda que as igrejas estão ainda fazendo às pessoas que estavam sofrendo mais ainda com esse frio por não estarem nas suas casas. Durante essa semana também nós fizemos contatos com um outro local, Lajeado, que ainda é no interior do Rio Grande do Sul, mas não é na serra. Nós fomos lá espiar a terra no sábado, vimos que o trabalho que a igreja, a PIB de Lajeado, tem feito lá realmente é um trabalho excelente, envolvendo tanto o socorro às necessidades das pessoas, quanto também o apoio espiritual, a evangelização, a edificação e o acompanhamento daquelas pessoas. Então, conversamos com o nosso supervisor do estágio, como eu avisei no grupo, e fomos lá para Lajeado. Foi nesse sábado que fomos a Lajeado que houve o problema do pneu e que, graças a Deus, por meio da contribuição de muitas pessoas, nós conseguimos fazer a troca dos pneus, que nos possibilitou voltar para casa. E tudo isso aconteceu já em Lajeado. Lá também nós nos envolvemos mais intensamente com as pessoas atingidas. Fomos a um dos abrigos onde havia pessoas alojadas. Lá já não havia tantas pessoas, nós nos envolvemos num trabalho de evangelização das crianças. E logo depois passamos o resto dos dias visitando pessoas atingidas pelas enchentes. Foi realmente um privilégio participar desse trabalho na PIB de Lajeado com o pastor Rogel. As pessoas estão verdadeiramente abertas e sedentas. Então, visitamos pessoas sem religião, pessoas católicas, alguns evangélicos afastados da igreja e tivemos a oportunidade ali não só de ver e relatar as necessidades deles e de atender as necessidades de alguns, como também de falar do evangelho, falar da esperança daquele que, como diz lá em João 14, está preparando uma morada para nós no céu, está preparando um lugar e ele virá e levará todo aquele que nele crê para estar com ele. Em uma morada definitiva, em uma morada eterna, em uma morada que não será corrompida, que não será atingida por nenhuma calamidade. Essa esperança nós levamos
pregamos o evangelho às pessoas, entregamos material para as crianças também. E a nossa esperança é que isso dê fruto. Sabemos que nosso trabalho nunca será em vão no Senhor, então por isso oramos por essas pessoas que ouviram a palavra, que estavam abertas à palavra e que estão sendo acompanhadas pela PIB de Lajeado, para que ao menos uma delas, ou ao menos uma família, venha ao conhecimento verdadeiro do Evangelho, se arrependa, creia em Jesus Cristo. Então qual é o balanço desse estágio, até para você também aprender e viver um pouco dessa experiência com a gente e orar pela realidade de lá. Primeiro, nós estávamos lá nos mobilizando para levar de volta a pessoas a vida normal delas. Então nós precisamos sim valorizar e ser muito gratos ao nosso Deus pela casa, pela moradia, pela roupa, pelo conforto, por tudo que Ele nos proporciona. Foi chocante chegar de lá do nosso estágio, depois de novo de 2 dias de viagem, dessa vez muito cansativos. E quando chegamos às 10 da noite na nossa casa foi estranho, porque nós chegamos aqui, abrimos a porta e estava tudo muito em ordem, tudo perfeito. E por isso devemos sim ser muito gratos ao Senhor que nos proporciona isso. Ore pelo fruto do trabalho, do serviço, do testemunho das igrejas lá no Rio Grande do Sul. Muita coisa está acontecendo, muita gente está sendo tocada, as pessoas estão abertas e como nós mesmos vimos, pessoas receberam a nossa visita sem estar precisando de nada, mas simplesmente queriam conversar, queriam se abrir e ouvir a palavra. E recebemos realmente muitas palavras de gratidão das pessoas pelo alimento para a alma que elas tinham recebido ali. Então, vamos pedir a Deus que muitas ações como essas continuem acontecendo e as pessoas sejam despertadas e tenham mais e mais sede por Deus. E como vimos lá, a vida comum tem muito valor. Trabalhamos muito para devolver a vida comum a algumas pessoas e também temos alguns pedidos pela nossa vida comum aqui no seminário. Estamos começando mais um semestre e esse será o nosso último semestre aqui no seminário. O seminário oferece 2 programas, um de bacharel de 4 anos e um de 3 anos, que é o de licenciatura. Avaliando os 2 programas, nós percebemos ser melhor para a nossa vida familiar e para a nossa vida ministerial, nós fazemos o programa de 3 anos. Assim, estamos começando o nosso 6º semestre. Nós esperamos um pouco para dar essa notícia, porque algumas coisas poderiam mudar no meio do caminho, mas a princípio, este 6º semestre será o nosso último semestre aqui no seminário. Isso traz necessidade de mais oração ainda, porque além de ser mais um semestre normal de seminário, nós também não sabemos exatamente para onde vamos ao terminarmos o nosso curso. Por isso estamos pedindo a Deus orientação, direcionamento com relação ao nosso tempo pós-seminário e também com relação ao tipo de ministério que vamos exercer quando sairmos daqui. Confiamos em Deus e pedimos ao Senhor que essa confiança enche o nosso coração de que Ele está no controle, esteve no controle, estará no controle de todo esse tempo e usará nosso aprendizado, nossa experiência aqui para edificar muito a igreja dele. Além disso, temos mais 2 pedidos. O primeiro pedido é com relação às nossas finanças, tanto dos nossos gastos no dia a dia aqui do semestre, quanto também os gastos ao final do semestre, porque precisaremos arcar com a mudança. E claro, ore também pelo que fazemos aqui, pelo nosso estudo, o estudo da palavra e também pelo nosso trabalho no ministério. Que sejam todos eles frutíferos para a glória de Deus no nosso coração, no coração de outras pessoas, glorificando a Cristo. Agradecemos muito a Deus pela sua parceria. Um grande abraço, fique com Deus.